medicamentos ou outros tópicos no rodízio, ou medicamentos sistêmicos, quando o caso é grave, que temos que internar o paciente. Então, foram feitos testes de toxicidade, biossegurança e hidratação em 2 laboratórios regulados da Anvisa, o laboratório Avisa e CEPAD, de São Paulo, que o Dr. Celso vai mostrar depois para nós. Nós temos mais de 300 casos acompanhados e vamos mostrar agora os resultados preliminares. Próximo. Houve uma melhora que variou de 60% a 100% no quadro clínico, em aproximadamente 90% dos casos. Quando analisamos os 10 casos, os 10% de casos restantes em que não obtivemos melhora, eram doentes especiais. Doentes que eram portadores de ansiedade, depressão, alcoolismo, condições socioeconômicas sanitárias precaríssimas, pacientes que faziam uso prolongado de medicações sistêmicas, como metrotexato e acitretina, por exemplo. Mas mesmo neste grupo, quando chamamos esse paciente, trazemos ele à realidade e conversamos com ele, conseguimos reverter também, né, alguns casos assim. Vamos mostrar alguns casos do acompanhamento desse produto. Próximo. Eu quero dizer que o tratamento da psoríase é feito num tripé. O atendimento digno, como a Silvia falou, é importantíssimo. Entender que estamos tratando de um ser humano. Então, a coisa não é só técnica, não é só saber mecanismo de ação de medicamento ou que medicamento utilizar, é saber que ali à sua frente tem um ser humano que sofre e que, infelizmente, boa parte dos médicos, não são todos, boa parte dos médicos negligencia o doente porque sabe que está diante dele uma bronca, entre aspas, terapêutica. Então, aí ele tende a se afastar e tende a vir com esta frase, que para mim é trágica: olha, tua doença não tem cura, porque ele sabe que a doença é de difícil tratamento. Então, é um tripé. Atendimento digno, onde você tem que dizer ao doente certas orientações importantíssimas, como a atividade física. A atividade física é fundamental. Eu digo ao meu doente, se você não praticar uma atividade física, seja com que produto for que você estiver usando, você não vai melhorar. Se você não dormir direito, o paciente de psoríase tem que dormir bem, ele também não vai melhorar. E se ele não assumir uma atitude mental positiva, que todos chamam de fé em Deus, esperança, atitude, enfim, existe vários nomes para isso, eu chamo de atitude mental positiva, que é acreditar que a partir daquele momento ele pode melhorar. E nesse momento eu toco no doente e digo, você pegue nas suas lesões e diga para você mesmo, não precisa falar alto não, você diz para o seu coração e sua mente, este medicamento vai fazer com que eu melhore, ou quem sabe até me cure. Isso tem um poder que transcende a nossa mente. Nós não sabemos ainda o poder mental disso. Então, todo esse conjunto de orientações, ele é fundamental. Eu digo que isso corresponde a 50% do tratamento. O médico que esquece de fazer isso, utilizando só medicamento, sem ter esta conversa, essa abordagem com o paciente, ele está tratando o paciente só pela metade. Vamos ver alguns casos onde empregamos esse hidratante. Este é um paciente do interior de São Paulo que nos procurou pela internet. Ele é portador de psoríase cutânea e articular, portanto, um caso difícil, e que vinha fazendo um tratamento com imunobiológico há 11 meses e metrotexato há 17 meses, sem melhora significativa. Então, aqui vemos o paciente antes e com 8 dias do uso do hidratante. Este paciente resolveu não mais utilizar os produtos que ele vinha utilizando e, no momento, está fazendo uso apenas do hidratante. Próximo. Paciente antes e o paciente depois, de 8 dias, próximo. E depois, de 8 dias, próximo. Mesma coisa, próximo. Próximo. Aqui, não só um problema, volta à foto anterior, não é só um problema de foto, mas esse paciente, devido ao tratamento, ele teve um consumo muscular, ele teve uma perda de massa muscular devido a esse tratamento prolongado, que é um dos efeitos adversos que pode acontecer com os tratamentos sistêmicos da psoríase. Próximo. Próximo. Esta outra paciente é uma paciente que, desde a infância, tem problemas psicológicos gravíssimos, que não cabe aqui relatar. E ela era nossa paciente e, como muitos pacientes, desapareceu. Desapareceu e, recentemente, ela fazia o tratamento, mas resolveu fazer tratamento por conta própria, desapareceu e, recentemente, voltou agora em abril, fazendo uso de corticosteroide por via intramuscular, que é formalmente contraindicada. Eu considero como um crime
no tratamento da psoríase. E ela estava fazendo, por conta própria, o diprospan intramuscular. E esta paciente estava inchada, que nós chamamos cushingoide, devido ao uso prolongado da corticoterapia. Interrompemos o tratamento, ela estava até com medo de levar algum carão nosso. Nada, ela ouviu, foi muito carinho e respeito, e abraçamos ela com muita dignidade. Tiramos o corticoide e iniciamos o nosso hidratante para ela, porque ela era um paciente que já não podia fazer outro tratamento sistêmico devido às alterações hepáticas que ela tinha importantíssimas. Ela não pode usar nenhum medicamento sistêmico, essa paciente. Depois de 20 dias, ela estava assim, e muito feliz. Próximo. Aqui a paciente com 20 dias. 20 dias para um tratamento de psoríase é comparado a 1 segundo, mais ou menos, na vida de alguém. Próximo. 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 Isso são apenas 20 dias de tratamento. Próximo. Este outro paciente é de clínica privada. Paciente que tinha psoríase há 5 anos e que também já tinha feito uso de diversos tratamentos, inclusive tratamentos sistêmicos, um paciente muito diferenciado socialmente. E ele veio para mim e iniciamos o tratamento no dia 6 de fevereiro de 2009. Próximo. Com 2 meses e 18 dias, esse paciente estava assim. Próximo. Após 8 meses de tratamento, ele continuava assim, limpo. Próximo. O tronco posterior, no dia 6 de fevereiro. Próximo. A mesma área, 2 meses e 18 dias depois. Próximo. A foto não está boa, mas é o paciente no início. Próximo. Depois de 8 meses. Próximo. 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 Bom, esse é o caso mais interessante que nós temos. Esse paciente é um outro sofredor. Psoriático há 10 anos, alcoólatra. A esposa praticamente, se não se divorciou dele, separou-se dele sexualmente, porque há tempo que não conseguia ter relações de como pode ser, né? Há tempo que não tinha relações sexuais com a esposa. Desempregado, vivendo com auxílio-doença, que tinha que esmolar praticamente ao médico para que continuasse recebendo a cada 3 meses aquela pensãozinha. Enfim, um sofredor. Internamos ele e eu tive uma conversa muito séria e amigável com ele, tratando como gente, tratando como médico, mas como psoriático, que eu também sou. Ele já havia feito uso de todos os tratamentos possíveis sistêmicos, só não os imunobiológicos. E quando nós fizemos a avaliação laboratorial dele, ele estava com as enzimas hepáticas totalmente alteradas, impossibilitando a viabilidade de qualquer tratamento sistêmico, porque poderíamos levar esse paciente a uma cirrose hepática e, consequentemente, ao óbito. Optamos, então, ele estava com uma pneumonia importante, optamos por interná-lo, tratamos a sua pneumonia com antibiótico, tratamos também com óleo mineral, um pouco nas mãos, para até comparar, e um suporte, lógico, de nutrição, porque ele estava completamente desnutrido e desidratado. Após, próximo, 28 dias de tratamento, podemos chamar de tratamento, este paciente estava assim. Para mim, para todos nós do serviço, isso foi uma surpresa. Nunca tivemos um caso assim, sequer com os tratamentos que existem sistêmicos para a própria psoríase. Então, um paciente em uso do hidratante em 27 de abril, portanto, 28 dias após, quando demos a alta hospitalar para ele. Próximo. Paciente antes, próximo, paciente depois. Paciente antes, depois. 28 dias. Paciente antes, por favor. Não, terminamos. Bom, veja, este paciente, claro, foi feito o uso somente do hidratante? Não, ele teve o suporte psicológico, ele teve o suporte antibiótico e o suporte nutricional. Mas, se fosse só isso, todos os outros pacientes anteriormente teriam melhorado, porque isso é o que nós fazemos de rotina, receber bem o nosso paciente. O nosso residente ele é orientado a receber muito bem, com carinho,
Nós fazemos, exigimos isso do nosso aluno da graduação e dos nossos residentes. Trabalhamos essa parte mental. Então, qual é a mensagem que quero deixar aqui? Nós queremos deixar de lado